Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos elevando nosso pensamento, rogando a companhia dos benfeitores espirituais, para que nossas palavras possam ser edificantes, esclarecedoras e que ao término dessa reflexão possamos sair fortalecidos no propósito do bem, no propósito de nos tornarmos espíritos melhores. Que Jesus nos abençoe e nos intue. Que assim seja. Olá, companheiros. Estamos aqui a convite do nosso irmão Edivaldo César, responsável pelo Departamento Doutrinário do Instituto Kardecista da Bahia, um foco de luz localizado no Pelourinho. O nosso irmão nos propôs fazer uma reflexão de um capítulo do livro Atitudes Renovada, de nossa irmã Joana de Ângeles, ditada ao nosso querido Divaldo Franco. Esse trata-se do capítulo 4, intitulado Pensamento e Bem-Estar. Nesse capítulo, Joana vem nos alertar, vem nos esclarecer a importância do bem pensar. Então, como nós podemos ver, é um convite à reforma, à autoavaliação, ao autoconhecimento para um trabalho de evolução. Vamos sendo fiel à nossa irmã. Vou ler pequenas frases para a nossa reflexão. Ela diz aqui que através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. Então, o pensamento expressa-se por intermédio de complexas engrenagens e que se estruturam em linguagens variadas, né? E ações realizadoras. Então, nós vamos ver que o pensamento constrói. O pensamento tem vida, né? E ela completa. Bem pensar é a elevada forma de viver. Então, Joana já vai definindo que a forma elevada de viver é reflexo de um bem pensar. É de pensar no bem, de termos pensamentos elevados, não é verdade? De acordo com o teor vibratório do pensamento, né? De acordo com o que nós pensamos, como ela diz, bem, regular, mal ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Então, nós somos o reflexo do que pensamos. Como está aqui afirmando Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que esse livro é uma cartilha verbal utilizada no mundo espiritual para os espíritos que vão reencarnar. E Emmanuel nos fez essa caridade de adaptar essa cartilha verbal à escrita, ditando ao nosso querido irmão Chico Xavier. E logo no primeiro capítulo, ele fala aqui que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, Joana diz aqui que através do pensamento, né, do teor do pensamento, nós vamos identificar o nível evolutivo do indivíduo, porque o pensamento é o espelho da vida, como diz Emmanuel, né? E ele segue, esse livro é maravilhoso, Pensamento e Vida, ele segue no capítulo 2, falando da vontade, que é o móvel para a nossa evolução, para a nossa transformação do padrão vibratório, né? Então ele diz que a mente é como se fosse um escritório. Ela é dividida em vários departamentos, do desejo, departamento da imaginação, do intelecto, mas quem comanda todos esses departamentos, né, que ele descreve, é a vontade, que sem a vontade nós não vamos conseguir alcançar êxito. Ficarmos só no desejo, na acomodação, nós não vamos evoluir. Nós vamos ver adiante a importância dessa vontade. E aí Joana prossegue. Em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Ou seja, se
o nível moral do indivíduo é determinado pelo seu proceder de pensar, né? Ela diz que cada um vai viver de acordo com o que edifica, de acordo com o que ele vibra, né? Vamos estar envolvido no nosso padrão vibratório. O que é que acontece? Nós precisamos recordar agora aqui nesse momento, que eu creio que todos que nos assistem já sabem. Somos espíritos, né? E estamos aqui numa reencarnação, que é uma grande dádiva que o nosso Pai nos permite para podermos reajustar os nossos débitos, equilibrarmos emoções, para que possamos evoluir, para que possamos trabalhar aquilo que não conseguimos avançar na encarnação anterior, né? Na existência anterior. Trabalhar o amor, o perdão, a indulgência, a benevolência e assim prosseguir, né? É uma oportunidade divina que nos dá. Então ela diz que, em razão disso, cada um vive no mundo que edifica, né? Do seu pensamento. Então nós sabemos que nós trazemos de outras existências sentimentos inferiores, vícios, né? Comportamentos que vêm no automatismo de séculos, né? Temos comportamentos às vezes equivocados, comportamentos melhores, sentimentos que ainda precisam ser trabalhados, trabalhar o auto-perdão, o perdão. Nós sabemos que nós trazemos essa carga, não é? E ela diz aqui que isso vai depender do nosso esforço, da nossa vontade para fazermos a nossa educação moral, né? Então, a vontade vai trazer esse móvel de evoluirmos, de aprimorarmos toda essa bagagem que nós trouxemos de outras existências. Tanto que ela diz aqui, embora todos se encontrem na mesma comunidade, vinculando-se ou não a laços consanguíneos, diferem razoavelmente pelos conteúdos mentais que produzem e que exteriorizam, porque isso vai depender da nossa bagagem reencarnatória. Isso vai depender do que trazemos, né? Nós temos a nossa individualidade. E ela reforça que é graças à educação mental e moral que o pensamento vai emitir vigorosas ondas que vão contribuir para a evolução, para a elevação do padrão vibratório do ambiente que nós estejamos e que isso vai reverberar para nós e para aqueles que estão em nossa volta. Então, isso só vem reforçar que nós somos responsáveis, né, pelo nível vibracional do ambiente que nós estamos. A nossa responsabilidade de manter o nosso padrão de pensamento elevado. Então, é através do esforço, da educação moral, do trabalho, do burilamento, né, das nossas imperfeições, para que nós possamos ser verdadeiramente um colaborador para a elevação do ambiente. E aí ela diz que quando isso ocorre ao contrário, que o indivíduo se permite ao luxo das construções mentais doentias, perversas e insensatas, né? Ele vai tombar nos resvaladouros emocionais, conduzindo lixo psíquico que se transforma em toxinas destruidoras. Então, da mesma forma que nós podemos contribuir para a elevação do padrão vibratório do ambiente, nós também podemos contribuir para o lixo, pela destruição desse padrão, pela queda desse padrão vibratório, não é verdade? Então, é um compromisso muito grande, é uma responsabilidade enorme. A partir do momento que nós sabemos que somos espíritos, que estamos aqui para evoluir, não é? Nós estamos tendo cada vez mais acesso ao conhecimento por meio desses espíritos benfeitores que vêm nos trazer, nos alertar
que vem nos trazer informações e nos alertar sobre as nossas responsabilidades, nós vamos assumindo compromissos quando nós atendemos a esse convite de melhorar, de evoluir, e também vamos nos comprometendo negativamente se nós não atendemos a esse convite de elevar o padrão vibratório, da nossa elevação moral, porque aquele que muito é dado será cobrado, né? Então estamos assumindo compromissos de nos tornarmos melhores para contribuir com a melhoria coletiva, né? É isso que ela vem nos responsabilizar aqui. E ela diz que cada comportamento mental possui o seu correspondente emocional, que culmina em somatização específica. Pensamento e saúde são, portanto, termos da mesma equação da vida. Então, quando nós nos cristalizamos em sentimentos inferiores, né, nós continuamos sem melhorar o que nós trazemos de outra encarnação, da negatividade, da inveja, de culpar o outro, de estar sempre apontando na crítica. Nós vamos somatizando isso e vamos adoecendo o nosso corpo. Porque as palavras vibram, o pensamento tem força e as palavras vão vibrando nas nossas cordas vocais, né? E tem ondas que vai formando. E isso, como ela disse antes, volta para nós e vai para o ambiente. Então, se eu emito sempre palavras positivas, se eu penso positivamente, se eu estou sempre impressa em conexão com os benfeitores espirituais, eu vou reverberar energias positivas e vai retornar para mim. Mas se eu fico me ocupando com pensamentos negativos, me sintonizando com lixos, como ela mesmo diz aqui, né, mentais, eu também vai retornar também para mim e para o ambiente, não é? Então, por isso que o pensamento e saúde caminham ligados, faz parte. Por isso o título, Pensamento e Bem-Estar. Nós somos o que pensamos. O pensamento, a nossa mente é o espelho da nossa vida, né? Então, é uma responsabilidade, né, irmãos? Vamos lá. Então, ela diz que toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser transformada em realidade. Então, tudo começa no pensar. Tudo. Por isso, a vigilância do pensamento. Por isso, muitas vezes, nós dizemos assim, falei sem pensar. Não fala? A gente não diz isso? Falei sem pensar. Não. Pensou. Pode ter falado sem fazer uma reflexão do alcance daquelas palavras. O que aquelas palavras edificantes ou palavras negativas podem causar no nosso irmão, pode causar naquele ambiente, não é? Como nós vemos aí na internet, coisas muito tristes, como nós já vimos até suicídio, pessoas que sofrem ataques na internet, que vão denegrindo a imagem da pessoa e que atacam verbalmente, aquelas pessoas talvez não tenham consciência do alcance daquelas palavras, do mal que aquilo pode acontecer, do que é que aquelas palavras emitidas, escritas principalmente, né, ganham força, reverberam no ambiente, fortalecendo uma onda de negatividade, provocando no outro uma atitude destruidora. Claro que sabemos que tem o livre-arbítrio do outro aceitar aquelas palavras ou não, mas nós não conhecemos a fraqueza, a condição daquele outro espírito que estamos atacando. Por isso que Joana diz aqui que toda obra tem início no pensamento. Então, todos nós somos responsáveis, ainda que não tenhamos a consciência do alcance daquelas palavras, né? Acreditamos que aquelas pessoas que gostam de alfinetar, que gostam de desprezar, denegrir a imagem do outro, não tenham consciência do alcance daquela palavra, da energia vibratória daquelas palavras. Mas ela sabe que está fazendo errado.
né? Que nós sabemos que na questão 621 do Livro dos Espíritos pergunta onde está a lei de Deus? Está na nossa consciência. Então, nós sabemos, sempre quando estamos fazendo algo errado, como quando temos a intenção de machucar ou de denegrir a imagem do outro, nós sabemos. E aí, ela diz aqui que a preferência pelos pensamentos perturbadores tem a sua origem nos hábitos doentios, arraigados, que procedem das experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. Como nós falamos antes aqui, né? Nós trazemos uma carga, uma bagagem. Na nossa reencarnação, nós trazemos uma bagagem de experiência. E aí ela diz que esses pensamentos perturbadores estão, né, na origem dos hábitos doentios. São hábitos que já vêm sendo praticados há tantos séculos, há tantas encarnações, que está no automatismo. Tem pessoas que ela não consegue ver, visualizar o lado bom das coisas. Mesmo que esteja num ambiente legal, agradável, com um grupo amigo, né? Vamos sair para alguma confraternização, mas sempre tem uma postura negativa, sempre tem algo para apontar como negativo. Ela não consegue se desvincular daquele automatismo, da crítica, né? do próprio negativo. Então, porque ela traz isso de muitas e muitas existências, sem se dar conta que precisa trabalhar isso. Porque a pessoa negativa, a pessoa que está sempre na crítica, às vezes nós queremos ter um pouco afastado, não é verdade? E aí ela não consegue enxergar e coloca a culpa no outro, que as pessoas não a convidam, que as pessoas não gostam dela, mas ela não se dá conta de que ela precisa elevar esse padrão vibratório, precisa ter um outro olhar, né? Daí a importância de estudarmos o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos compreender espíritos, que estamos numa caminhada evolutiva, que é a nossa reforma, né? Que nós precisamos enxergar o outro como nós, espíritos, que também traz experiências positivas e negativas, que também precisa de amor, de compreensão, de tolerância, para que nós possamos vencer essa pequenez, principalmente do que está no Evangelho do orgulho e do egoísmo, porque o orgulho é o pai, eu digo que é o pai, é a mãe, é a tia, de todos os outros defeitos que nós trazemos, porque o orgulhoso, ele é vaidoso, né? E muitas vezes traz nessas encarnações esse hábito de estar sempre mostrando a pequenez do outro para ressaltar a sua grandeza. Sempre está se achando melhor do que o outro. Tem que estar sempre dando uma alfinetada, quer estar sempre em evidência, né? Se não consegue se desvincular dessa pequenez, porque é automático, ele não percebe, ele não se enxerga assim. Muitas vezes se acha uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de elevado padrão vibratório, né? E como é que nós temos que agir com essas pessoas? Com amorosidade, compreendendo o que é um espírito, né? Compreendendo que precisa de amorosidade, traz uma carga de carência enorme, porque aquele que precisa alfinetar, de diminuir o outro ou de expor o outro, é porque ele precisa de amor, né? Então esse é o grande exercício. Eu não estou dizendo que é fácil e não estou dizendo que é mágico, não é? Que a gente vai dormir e acordar amorosamente, não. Mas é um exercício. E esse exercício vem da vontade, que Emmanuel nos fala aqui no capítulo 2 do Pensamento e Vida. Vem da vontade, porque é a vontade que vai determinar o nosso progresso, né? Eu quero sair melhor dessa encarnação. Eu quero chegar ao mundo espiritual disposto para o trabalho. Então eu preciso me melhorar, eu preciso viver como espírito, eu preciso olhar o irmão
como eu gostaria de ser olhado, com compaixão, com indulgência, com benevolência, né? Olhando que aquele indivíduo, ainda na sua carência, precisa ter essas atitudes, ainda se compraz nisso, não é? Então, aí é que está a vigilância, né? Que Joana vem nos convidar aqui nesse texto a buscarmos leituras edificantes, estudos, companhia de pessoas que também estão no mesmo propósito que nós, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ter o incentivo, não é? Porque senão nós podemos estar sempre caindo. Vamos cair? Vamos. Vamos ter pensamentos às vezes negativos? Vamos. Mas a doutrina nos diz o quê? Que nós somos espíritos e que, como está na questão 459, se eu não me engano, 459, que tem a pergunta se os espíritos interferem, influenciam em nossos pensamentos e nas nossas ações, né? E o que é que os espíritos respondem a Kardec? Muito mais do que imaginas. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Mas quando eles estão falando isso, não é porque nós somos marionete na mão dos espíritos, não. É porque nós abrimos a porta por meio do pensamento. Porque quando nós queremos ouvir, aqui pelo menos em Salvador, uma música, uma rádio que toca MPB, músicas que a gente já sabe qual é a rádio que vamos sintonizar, né? Quando queremos ouvir um axé, nós sabemos qual é a rádio. Nós sabemos fazer a sintonia. Então, se nós temos um comportamento, pensamentos negativos, se ainda sentimos a necessidade de expor o irmão, né, a situações vexatórias diante de outros, para que nós nos mostremos melhores, superiores, nós estamos fazendo sintonia com o quê? E com quem? Com o quê e com quem? Não é? Não só desencarnados, não. Quando os espíritos respondem a Kardec, não estão se referindo só a espíritos desencarnados, não. Aos espíritos encarnados também, não é? Tem uma passagem aqui no livro que Joana fala que aos espíritos, aos irmãos encarnados e desencarnados. Porque quando nós estamos numa situação onde fomos, vamos dizer assim, agredidos moralmente ou criticados em público, vamos dizer, e se nós temos uma atitude de nos recolher, vamos achar irmãos que nos incentivem, né, os benfeitores espirituais, nos intuir a vibrar por aquele irmão que está nos expondo, que está nos criticando, orar por aquele irmão, compreender ainda a sua pequenez. Mas se a gente começa a comentar, a falar com outros, você viu o que fulano falou? Você viu que injustiça? E aí outros chegam e dizem assim, é mesmo, não devia ter feito isso com você, que absurdo, não é? E aí o irmão encarnado, de caminhada, nós vamos achar esses companheirinhos que vêm nos trazer essas ideias. E também os desencarnados vão também incentivar, principalmente se são aqueles que não querem a nossa evolução ou daquele que nos provocou, né? Então ele diz assim, oba, vou fazer com que, vamos lá minha irmã, arma também, responde com a mesma moeda, bota lenha na fogueira, né? E se nós não estivermos vigilantes com esses pensamentos, nós vamos cair na armadilha e vamos entrar cada vez mais nesse padrão vibratório baixo. Vamos nos envolver e vamos o quê? Sintonizar com energias deletérias que adoecem o nosso corpo, que nos traz desequilíbrio, não é? Nós precisamos estar nessa vigilância, como diz Joana, porque é preciso que saiamos melhor dessa encarnação do que aqui chegamos, não é verdade? Ela diz aqui, aprende a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles que alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. Então, precisamos alimentar a casa mental com leituras edificantes, com a vigilância, com pensamentos, com o Evangelho de Jesus. Fazer do Evangelho em nosso lar, pedindo auxílio
e o amparo dos benfeitores espirituais, vibrando pelos doentes, pelos enfermos da alma, vibrando por aqueles que ainda nos causam, nos provocam, nos trazem às vezes algum desequilíbrio, porque se nós nos desequilibramos é porque nós permitimos, né? Por quê? Como nós temos que agir? Como espíritos, como falávamos no início, porque compreendendo que o outro precisa também de assistência. Se aquilo que a pessoa falou sobre a minha pessoa ou grupo, determinado grupo, é verdade, vamos buscar no Evangelho de Jesus os ensinamentos que é a nossa transformação. Ele tem razão, está nos alertando para o nosso crescimento moral e espiritual. Mas se não é verdade, se tem a falsidade por trás ou arquitetando alguma coisa para que eu apareça, né? Me mostre melhor do que o outro e provoque essa situação. E não é verdade, vai passar o tempo, nada como o tempo a mostrar, não é verdade? Então nós temos que ter essa atitude como cristão. Por que eu vou me alfinetar e vou ficar nervoso e vou entrar na energia daquele irmão que não está sendo justo e verdadeiro, não é? Então, esse é o convite de Joana, a vigilância, né? É, como ela diz aqui, não te permitas a fixações mentais infelizes. Prosseguem mesmo após o abandono do corpo, do carro orgânico, pela morte física. Então, não vamos nos permitir essas fixações, porque elas vão prosseguir. Se eu quero chegar ao mundo espiritual numa situação melhor, mais elevada, eu tenho que trabalhar isso, porque nós que estudamos a doutrina espírita, está lá no livro dos Espíritos, está no Evangelho, está na codificação, quando nós deixamos esse corpo e partimos para o mundo espiritual, nós vamos do mesmo jeitinho que aqui estávamos, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias. Vamos chegar lá, não é? Por isso que é preciso esse trabalho, essa clareza, para que nós possamos chegar melhor e assim, se chegarmos melhor no mundo espiritual, vamos aproveitar melhor o tempo que vai ser nos dado para trabalhar para uma reencarnação. Porque se chegarmos tão perturbados, tão presos ainda a sentimentos inferiores, quanto temos ainda que estudar, nos preparar para evoluir, não é? E vamos ocupar tempo com o reajuste também no mundo espiritual. E vamos atrasar, vamos dizer assim, a nossa evolução, não é? Então, ela diz aqui, aprende a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles que alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. És o que cultivas no mundo íntimo através dos teus pensamentos. Então, mais uma vez, vem reforçar que nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos, né? O que nós cultivamos, o que nós alimentamos. E ela diz aqui um exemplo interessante, que quando nós nos acercamos de um jardim florido e perfumado, nós vamos sentir aquele cheiro agradável. Quando nós nos aproximamos de um pântano, quando nós de um ambiente onde tem elementos em putrefação, vamos sentir odor desagradável. Então, é assim o pensamento. Aqueles que emitem pensamentos positivos, pensamentos elevados, que vibram no bem, que buscam a sua reforma, são espíritos que vão emitir energias agradáveis, energias que nos atraem, que nos faz sentir melhor. Lembram quando as pessoas falam, quem conviveu com Chico, que fala que quando chegava junto de Chico, era uma emoção, era uma energia maravilhosa, não é? Era uma energia que não sabia nem explicar. E nós sabemos que existem companheiros que às vezes, quando nós estamos de junto, sentimos repulsas. Porque às vezes aquele irmão, inconscientemente, está alimentando um padrão vibratório ainda pequeno, da inveja, do ciúme, do ódio, da raiva, da vingança, não é? Então, essa é a alerta de Joana.
né? E ela vem reforçar aquilo que nós falávamos no Livro dos Espíritos, da questão 459, ela diz aqui: os pensamentos são os benfeitores frequentes ou os algozes constantes, de acordo com a ideação de que sejam instrumentos. Olha que responsabilidade. Os pensamentos são os benfeitores frequentes ou os algozes constantes. Porque o pensamento vai nos atormentar, vai nos escravizar se não tivermos a vigilância. Quando alguém nos distrata ou maltrata, nos magoa, né? E a gente alimenta sentimento inferior com aquela pessoa, né? Ficamos martirizados ou elocubrando uma forma de se vingar ou de expor a pessoa ou desmascarar aquela pessoa, né? Nós vamos ficando escravo daquele pensamento. Eu conheço um caso de uma pessoa que ficou extremamente magoado com um companheiro, né? Extremamente magoado. E me disse que foi assistir um filme e quando chegou na fila do cinema, a pessoa também estava na fila. Ele aí saiu da fila e não assistiu o filme. E aí eu disse a ele: você está deixando que esse sentimento negativo controle a sua vida. Está tirando a sua liberdade, o seu agir, não é? E às vezes a pessoa contou aquilo de uma forma assim, achando que fez o certo, né? Eu saí da fila porque eu não queria nem estar no mesmo ambiente que o outro. Então, quem está alimentando esses pensamentos? Quem está conduzindo esse irmão? E ele vai chegar no momento em que ele não vai ter condições mais de se libertar disso nessa encarnação, se continuar alimentando esse pensamento negativo. Vai sintonizar com a energia negativa, com irmãos que assim procedem, não é? E deixando que o outro conduza a sua vida. Então, irmãos, olha a necessidade da vigilância, de estarmos firmes no propósito do bem, de elevarmos o nosso pensamento, de escolhermos que sintonia queremos fazer, não é? Porque, senão, nós vamos estar aqui nessa encarnação desperdiçando tempo, não é? Joana diz aqui o seguinte, ainda vem reforçar: processos obsessivos de longo curso originam-se nos desregramentos mentais. Processos obsessivos de longos cursos. Onde é que tem sua origem, né? No desregramento mentais. Porque uma pessoa que não consegue perdoar e que se deixa dominar por esse sentimento do ódio, vai alimentando e vai elocubrando coisas, ideações negativas em relação ao outro, ele vai fazendo sintonia com aqueles do passado que ele também pode ter provocado algum desafeto, ele pode ter construído algum desafeto. Olha, abriu a porta, olha a sintonia, ligou o rádio e fez a sintonia, abriu a porta pelo pensamento. E aquele irmão vai aproveitar aquela oportunidade e vai alimentar aqueles sentimentos inferiores que ele traz, né? Porque ele faz a sintonia. Então, por isso que Joana diz que processos obsessivos de longo curso tem início aí, nesse desregramento mental, né? E com efeito de atos perniciosos praticados em existências passadas, né? Quer dizer, que essa sintonia, como eu falei, coisas que nós fizemos no passado, e preservados mentalmente, o que facilita a vinculação com a vítima anterior e o seu algoz atual. Ou seja, quantas vezes quem trabalha em reunião mediúnica, que tem a oportunidade de dialogar com espíritos que estão acompanhando determinados irmãos, eles dizem assim: no diálogo nós vamos falar que ele está em outro corpo, que agora é uma outra oportunidade. Ele diz: sim, mas ele não mudou nada, ele continua com os mesmos sentimentos, ele gosta de humilhar, ele gosta de maltratar, né? Ele gosta de pisar nas pessoas. Eles mesmos nos dizem isso. Como também, quando as pessoas se desvinculam desse comportamento, desses pensamentos, que descobre o caminho da reforma, do autoconhecimento e vai se trabalhando, né? E que vai trabalhando na seara do Cristo, porque no trabalho da caridade a gente se edifica, né? Nós vamos aprendendo com a dor do outro, nós vamos também entendendo
que não somos só nós e que podemos, mesmo com as nossas dificuldades, podemos ajudar o outro, ele vai se desvinculando dessa sintonia, os espíritos também chegam nas reuniões e dizem, eu não posso mais persegui-lo, eu estou vendo, eu perdi as forças, porque ele não está mais na minha sintonia, ele não mais tem aquelas ideações do passado. Realmente reconheço que é uma outra pessoa. Então, nas assistências espirituais, 99%, costumamos dizer, é da responsabilidade do assistido em mudar o seu comportamento, de elevar seu pensamento, de buscar o Evangelho do Cristo para seu estudo, para a sua evolução, para mudar esse patamar vibratório, não é? É muito bom a gente saber disso, porque está ao nosso alcance. E é pela vontade que nós vamos conseguir fazer isso. E ela diz aqui, à medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-se ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. Ou seja, através da elevação, através da vibração, de enxergar no outro um irmão que precisa da sua mão, compreender a sua pequenez para que possas compreender a do outro, fazer a reforma, o autoconhecimento, né? É maravilhoso essa oportunidade que a espiritualidade nos dá. É muito grande essa oportunidade de estarmos encarnados e aproveitarmos. E ela diz, todos podem modificar os hábitos de pensar. Como eu disse, não é mágico, não é fácil, mas todos nós podemos modificar os hábitos de pensar, cultivando ideias relevantes, através de leituras, como eu já falei, de conversações úteis, de convivências saudáveis, de pensamentos positivos, né? Porque é necessário que façamos esse esforço, é necessário que tenhamos a vontade, gente. A vontade é muito importante, tenhamos que sair do desejo. O desejo desperta, mas se nós não colocarmos o móvel, a vontade, nós não vamos à frente. Nós não vamos avançar o que nós precisamos avançar nessa encarnação. Por isso é preciso a meta da vontade. Como é que eu posso diferenciar o desejo da vontade? A pessoa diz assim, eu quero estudar uma obra tal. Eu digo, estamos estudando a obra dia de domingo, às 18h30. Domingo, minha irmã, domingo é dia de descanso. Não, minha irmã, veja se tiver em outro dia eu vou. Mas domingo, final de tarde? Então ela não tem a vontade, ela tinha o desejo. Porque quando nós temos a vontade, nós superamos, nós avançamos, nós vencemos os obstáculos, não é verdade? Nós priorizamos, e é esse o convite de Joana, que nós possamos priorizar para alçarmos um voo nessa encarnação. E ela fecha aqui, para nós finalizarmos, ela diz aqui, quando puderes utilizar dessa força, ou seja, da força do pensamento, com sabedoria e proveito, transformá-lo-ás em sua alavanca tão poderosa que será fácil mover o mundo. Então, será fácil provocar a transformação do bem. E principalmente em nós. Podemos modificar quadros de doença em nós. O padrão elevado, o padrão vibratório, né? A vigilância do pensamento, a construção do bem em nós vai refletir na nossa evolução e na nossa vida. Vamos ser pessoas queridas, vamos ser pessoas aceitas nos ambientes, porque a nossa energia vai estar elevada. Então é preciso fazer esse esforço, é preciso buscar essa vigilância do pensamento e trazer essa compreensão diária. Somos espíritos e assim viver diuturnamente como espírito cristão. O que faria Jesus no meu lugar, né? Que pensamento eu tenho que emitir? Aquela pessoa que me ataca, que me agride, vamos envolvê-la em energias amorosas, porque precisa dessa energia de paz, de amor. Então, meus irmãos, que em 2021 possamos ser mais vigilantes com os nossos pensamentos, possamos vibrar num padrão elevado, para que possamos
construir uma egrégora de amor e de luz para o nosso planeta, para toda a nossa família, para nossos centros espíritas, para os nossos amigos, que sejamos foco de luz, ainda que um fósforozinho pequenininho, mas que possamos vigiar e orar com firmeza no Evangelho do Cristo. Que Jesus nos abençoe, que nos ilumine, que possamos fazer as nossas ligações com os benfeitores espirituais para que tenhamos equilíbrio, força e coragem para sairmos vitoriosos dessa encarnação. Muita paz, que Jesus nos ilumine cada dia mais. Que assim seja.